Nós estamos no primeiro domingo do Advento, onde o ano litúrgico ele se reinicia, não? Voltamos ao primeiro domingo, a um ano novo litúrgico para a Santa Igreja. O Santo Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que virá sobre todo o mundo. Porque as virtudes do céu se abalarão. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se estas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. E disse-lhes esta comparação: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a desabrochar, conhecereis que está perto o estio. Assim também, quando virdes que se acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. A epístola de hoje é de São Paulo Apóstolo aos Romanos e nos diz: Irmãos, tende em atenção o tempo em que estamos, porque já é hora de nos levantarmos do sono, porquanto agora está mais perto a nossa salvação que quando abraçamos a fé. A noite está quase passada e o dia aproxima-se. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Caminhemos como de dia, honestamente, não em glutonarias et embriaguez, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, nós começamos hoje, então, um novo ano litúrgico para a Santa Igreja. Seria o ano novo da Igreja hoje. Seria não, é. E é um dia em que nós começamos a celebrar os mistérios novamente da vida de Nosso Senhor. Porque na tradição não existe o ano A, o ano B e o ano C. Sempre é o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se repassa sempre pela sua vida, os mesmos mistérios, mas cada alma que contempla os mistérios que celebramos vai olhar um aspecto diferente. Assim que não é uma coisa que vai cansar e nos esgotar, porque já fazem 2000 anos que é assim, e não precisamos das variedades para... Isso é próprio do espírito humano, não? Que precisa variar para não se ficar como que entorpecido. Não, Deus Nosso Senhor não enjoa a alma de ninguém. Por isso o nosso ano sempre é o mesmo ano litúrgico. No dia de hoje a Santa Igreja coloca o Evangelho, porque para concluir o ano litúrgico colocou o Evangelho da Parousia. Mas para começar também continua o Evangelho da Parousia, da segunda vinda, porque nós estamos nos preparando hoje, nesses 4 domingos, para celebrar o Natal. Mas Nosso Senhor já nasceu, nós vamos celebrar o mistério do seu nascimento. Mas só que há uma vinda de Nosso Senhor, que é a última vinda, a segunda vinda, onde Ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos no Credo. Então a Igreja quer que ao celebrar a sua encarnação e seu nascimento, nós nos preparemos para aquela vinda que vai ser quando Ele quiser. Não vou fazer novamente um sermão apocalíptico, porque existe muito desequilíbrio com isso, hein? Assim, uma obsessão desnecessária, porque se nós estamos realmente contemplando e enriquecendo nossas almas das virtudes que os mistérios que celebramos nos comunicam, e se o anticristo vier hoje à tarde, não temos nada a temer.
Então não é para virar um pânico, mas é para que tenhamos a alma preparada. A Santa Igreja coloca esse evangelho e esta epístola bem oportunos. A epístola da qual vamos comentar, em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo vai dizer aos romanos: irmãos, tendem atenção o tempo em que estamos, porque já é hora de nos levantarmos do sono. E São Paulo está escrevendo isso no primeiro século da nossa fé, já se passaram 19 séculos depois. Ou seja, ele vai dizer, porquanto agora está mais perto a nossa salvação que quando abraçamos a fé. Se eles abraçaram a fé no século I, e quando São Paulo disse que, agora está mais perto que como abraçamos a fé, quanto mais para nós que já fazem 2000 anos que a fé foi ensinada por nosso Senhor, foi comunicada aos apóstolos, então nós estamos muito mais próximos da salvação do que aqueles que no primeiro século abraçaram. Mas São Paulo está dizendo assim, começa, levantai-vos do sono. Se há poucos anos estavam a dormir, o que não acontece com a cristandade, que já se fazem 2000 anos, e a cristandade não está dormindo, jaz na morte, já de tanto tempo que se passou. E vai dizer o apóstolo: a noite está quase passada e o dia aproxima-se. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Para nós, a providência do bom Deus, nosso Senhor, foi uma catequese. Acabamos de vir para cá e encontramos com almas que passaram a noite no pecado e todo esse breve inferno que vimos, as almas que saíram daí se arrastando. Pois então, outrora, quando o homem tinha vergonha, como se diz, ao simples, vergonha na cara, o pecado era feito às escondidas. Por isso São Paulo está dizendo, olha, estamos na luz do dia, então vamos obrar honestamente. Por quê? Porque as coisas do mal são feitas durante a noite. Eram feitas durante a noite, as pessoas tinham vergonha de estar num estado desse, pleno domingo, às 9 da manhã. Mas hoje se perdeu a vergonha e as pessoas dormem constantemente no pecado. Queridos fiéis, o sono que São Paulo está dizendo é aquele grande cansaço que todos nós sentimos na prática da virtude, ou uma prática da virtude meia-meia, em que nós não vemos o efeito da virtude na nossa alma porque está meia-meia, então a alma vai se entorpecendo, vai dormindo, vai se cansando e vai se entregando a Deus parcialmente até o momento que não se entrega mais a Deus. É como quem está dormindo, é incapaz de uma comunicação social, está em um estado absolutamente passivo, e é isso que o pecado faz com as almas. O pecador é uma alma que dorme constantemente, porque ele não está apto, porque ele não quer se despertar para trabalhar para a virtude, mas só que para o pecado ele tem no seu descanso as forças para malgastá-las nos seus vícios. E nós vimos essa quantidade de jovem que, se fosse para rezar um terço conosco, na terceira dezena estariam inservíveis. Mas para uma noite inteira entre álcool, droga e outras coisas, existe toda aquela boa disposição. Por quê? Porque para Deus eles estão dormindo. Eles não gastaram as suas forças bem gastadas para praticar o bem. Mas o mal, o demônio, ao contrário, ele trata muito bem, com carícias, e os mantém nos seus prazeres e imprazeres, e nesses prazeres vão descansando, e ali recobram forças para o próximo dia, de tal modo que, se essa festa durasse 3 dias, nos 3 dias eles estariam com a melhor das disposições para aguentar até o último dia, com todo o pique, com todo o gás, como dizem. Por quê? Porque realmente estão dormindo para Deus, e toda esta força que a alma tem, ela vai usar para o pecado. Por isso São Paulo está dizendo, vamos acordar, é dia e nós temos que trabalhar para a nossa salvação. Nós estávamos dormindo nas trevas do pecado, nós estávamos na idolatria, dirá, e todos esses que São Paulo se refere são romanos, que até ontem eram idólatras, e andavam de templos em templos, sacrificando animais tras animais, fazendo suas festas e servindo seus deuses, sem cansar, sem parar. E agora que é para servir um só Deus verdadeiro, só um, que agora é para oferecer o único sacrifício, e não é nem os senhores que têm que trazer os animais e nada disso, Nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que vem e se imola, e então as almas estão cansadas e vão dormir.
Isso é uma coisa assustadora, já assustadora aos olhos de São Paulo, e deve ser muito mais assustador aos nossos olhos, porque os tempos pioraram. Deus exige muito menos que Satanás, queridos fiéis. Isso é simples, hein? Nosso Senhor exige muito menos que o diabo, mas o diabo é muito mais servido do que Deus Nosso Senhor. É uma coisa assustadora. Parece que o homem tem o prazer de estar abaixo da tirania opressora do ser das trevas. Porque nós sabemos que Deus Nosso Senhor, tudo que Ele exige, tudo, Ele dá a graça para fazer. Nós temos a graça de obedecer um plano de vida, nós temos a graça de trabalhar bem e aí encontrar mesmo o nosso sacrifício, muitas graças, inclusive para a nossa santificação. Nosso Senhor nos manda rezar, mas Nosso Senhor nos dá a graça de cumprir com a nossa oração, do credo, do terço, terminando uma salve rainha. Todo mundo que começou a rezar tem a graça de concluí-la. E de perseverar, se conseguir um terço ou um rosário hoje, é sinal que pode-se rezar um terço ou um rosário até o último dia de nossa vida. A mesma graça que repousou hoje, repousará em todos os momentos. Deus Nosso Senhor deixou somente 10 exigências, que são os 10 mandamentos, e nos deixa a graça contínua, atual, para obedecer a cada um deles. Assim que as exigências de Deus são menores em quantidade, são muito mais sérias em qualidade, obviamente, mas só que Deus já dá tudo, hein? Só basta o homem se submeter e fazer o que tem que ser feito, que está nos mandamentos de Nosso Senhor. Mas as leis do demônio são inúmeras, e todas, obviamente, em contradição com as leis de Nosso Senhor, e o homem sabe que obedecendo o pecado encontra nele o seu grande mal, a sua ruína, porque nenhuma dessas almas agora que acabou tudo estão felizes. Daqui a 5 horas, quando se levantarem, será tarde, estarão numa profunda depressão, porque o diabo não enche a alma de ninguém de nada. Ele é o ser do grande vazio, o grande do caos e da depressão. E por isso nós vemos o homem mesmo com tanta alegria estar profundamente triste, porque ele é nada mais que um ser que sonolento se entregou, traz uma ação e outra para aqueles prazeres e aquelas coisas, mas no final de contas ele vai dormir e o seu maior prazer serão agora essas horas durante o dia, que ele estará fora de si, dormindo e descansando da sua embriaguez. Assim que este sono é um grande pecado, porque as almas que estão nesse sono anestesiadas pelas paixões, pelos vícios servidos e por todo esse mundo sendo a referência de sua vida e o seu norte, o seu guia, as almas estão dormindo e elas neste sono elas encontrarão nada mais que a morte eterna. Por isso São Paulo diz, é hora de levantar, a nossa salvação está próxima, e quando se aproxima a nossa salvação, nós temos que estar obrando para que quando o nosso Senhor vier, não nos encontre, dormidos, será triste, ou então com as nossas mãos vazias. Nosso Senhor não pode nos encontrar nesse estado. E por isso, há 2000 anos atrás, temos o grito de São Paulo para quê? Para que nos despertemos. Por isso, o Evangelho de hoje, Nosso Senhor, São Paulo, em perfeita harmonia com Nosso Senhor vai dizer assim, quando virdes esses sinais apocalípticos, levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque se aproxima a vossa redenção. E para levantar as cabeças, temos que estar literalmente despertos. E olhar e contemplar os sinais da vinda do nosso Redentor, está com prontidão. Quem tem a cabeça erguida está com prontidão de alma. E é isso que nós devemos ter, e para isso nós não podemos estar dormindo. E eu vou lhes dizer, este sono, lhes dizia do pecador, mas na prática da virtude, muitos nós estamos dormindo. Nós nos contentamos com a Santa Missa de hoje, que é uma graça imensa de Nosso Senhor, com a confissão que todos nós recebemos, que é uma graça imensa também de nosso Divino Redentor, e nisso temos que ser agradecidos, mas só que a nossa fé católica não é só estar confessados e receber hoje a Santíssima Eucaristia. A confissão e a Santíssima Eucaristia é um princípio vital para que, assim como nós temos a vida, e a vida vai se desenvolvendo desde o primeiro instante da concepção até a sepultura, que aí começa a morte, morreu e a vida, cessou do corpo, mas está continuamente, o corpo humano está continuamente lutando para viver e contra os agentes que querem abreviar sua vida. É magnífico, mas a vida é algo ativo,
para manter-se, faz brigas, é bélica, os anticorpos no organismo de cada um, dia e noite brigando contra os organismos lá estranhos que querem desfazer a ordem posta pelo autor da vida. Então a alma fiel, que vive da vida de Nosso Senhor, por isso nós nos confessamos, que viverá da vida de Nosso Senhor de outro modo, que vem pela Santíssima Eucaristia, não pode ficar passiva. Por isso a espiritualidade católica não é o nirvana budista, de se esvaziar e encontrar o grande nada absoluto. Não, é esvaziar-nos dos nossos pecados e mazelas, para dar lugar para as virtudes que devem obrar, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade, são virtudes teologais, mas também são as virtudes morais, cardeais, que nós devemos praticá-las, a temperança. Por isso São Paulo vai aí, justo levantando as pessoas do sono, dizer da embriaguez, do excesso nas mesas. Por quê? Porque não é somente confessar e comungar, nós devemos praticar a cruz de Cristo e levar a mortificação nos nossos sentidos, a paciência em nossas almas, a mansidão para com as pessoas e assim adiante, de tal modo que o exercício dessas virtudes vão nos enchendo de nosso Senhor Jesus Cristo. O vazio não é conforme a natureza. Por isso essa espiritualidade asiática de esvaziar o homem de si para deixá-lo vazio não é um grande exercício, porque toda essa multidão já está vazia de tudo de bom. Agora, Nosso Senhor quer um espaço somente dele, e esse espaço se chama alma do homem, por isso as virtudes abrangem desde o intelecto ao mais exterior do homem, como a modéstia. De tal modo que o homem virtuoso está impregnado de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, desde o interior do seu intelecto pela verdade, até o mais simples do seu gesto, do seu falar, do seu como responde, como em tudo, absolutamente cheio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, nós não podemos estar dormindo. E às vezes nós dormimos à sombra de semelhante caudal de graça, nesses prados de Nosso Senhor como seu altar, e pensamos que a graça de Deus fará o que nós não fazemos. Não é isso. Deus faz a sua parte imensa, é praticamente a maior parte, mas exige do homem o que é a correspondência com essa graça e o santo desejo de não se contentar com isso, porque a graça aumenta. Então hoje, confessados e comungados, a próxima confissão e comunhão pode ser melhor do que a de hoje, e assim o homem vai de bem a melhor, do melhor ao ótimo, e sempre vai crescendo e vai se unindo a Deus Nosso Senhor. Mas para isso é necessário que não esteja dormindo, com um espírito de mesquinhez para com Deus, medindo as coisas divinas, que todas são medidas em conta-gotas. Por quê? Porque o homem sonolento faz as coisas parcialmente. Mas o homem desperto e com santa disposição de fazer o bem e fazê-lo com heroísmo, ele não faz as coisas pela metade. Então peçamos a Nosso Senhor que nos desperte desse sono. E aí são os grandes beliscões que Deus dá na vida, As grandes tribulações que nós passamos são justamente as mãos de Deus que nos apertam para despertar do sono, e aqueles que vivem de bem a prazer traz prazer, que tudo está muito bem, porque não sentem os beliscões de Deus, porque já estão anestesiados para dormir, já têm um dispositivo interno para não acordar para a vida eterna, e por isso vivem desse jeito e assim vão de mal em mal até encontrar a sua ruína. Se estamos aqui para salvar-nos, então devemos praticar essas virtudes. Falo de modo genérico, mas depois vamos ver quais são as virtudes e como praticá-las para realmente, dos princípios, a prática e colocar a mão no arado, porque sem virtudes praticadas nós não podemos encontrar a nossa salvação. Por isso a vida católica é uma vida de grande trabalho. Olhamos para os santos e os vemos hoje nos altares, mas todos eles praticaram essas virtudes e não são fáceis. Não é fácil ser caridoso, não é fácil ser paciente. Hoje, com essas pressas do mundo, a paciência se faz cada vez mais difícil, mas com Nosso Senhor tudo isso é possível. E a alma que quer já tem um bom caminho trilhado. Querer imitar Nosso Senhor, querer realmente se configurar, mas a Nosso Senhor, a altura cada vez mais próxima de semelhante altura, e não ser mesquinhos. Esse espírito mesquinho que está entre nós católicos, é a causa de porque muitos apostatam. Porque quem se contenta com as misérias espirituais tem em qualquer lugar. Tem na igreja evangélica, que é só fazer umas orações exaltadas e Deus já está com eles.
Depois tem, sei lá, uma macumba, uma coisa mais simples. Você vai lá, faz uma oferenda, todos os espíritos estão a serviço de todo mundo, derruba qualquer um que quer lá, que nos tudo muito simples. No budismo que ele citava, que é só lá queimar uns pauzinhos de incenso e fazer uns mantras e estar em estado de perfeição altíssima, porque tudo isso o homem busca, que é uma coisa fácil e milagrosa. E Deus não faz magias. As bruxarias e magias vêm do espírito das trevas. E por isso hoje a falta de generosidade, a falta do espírito de realmente de santos desejos faz com que os homens apostatem. Querem coisas fáceis e totalmente mágicas, mas sem o menor esforço de si. E lembro, Nosso Senhor sabe disso. Por isso Nosso Senhor fez a pior parte. Nosso Senhor não pede que ninguém morra crucificado, hein? E que tenha que ressuscitar 3 dias depois. Porque isso Ele já fez, para que ressuscitemos também. E a crucifixão nossa, o mais cruel, Ele já passou por nós. Mas Ele quer que nós façamos alguma coisa. Então, nesse ano litúrgico, tenhamos santos desejos. É tempo de lutar contra o pecado, hein? Então vamos ver, cada um analise em sua alma qual é o pecado que está devastando a alma dos senhores, nossas almas. Então será deste domingo um propósito para oferecer ao presépio do Menino Jesus uma luta. Senhor, eu vos ofereço nesse presépio a graça de vencer tal paixão, tal pecado. Temos muitíssimos, mas que seja aquele que mais devasta a nossa alma. E assim no próximo domingo do Advento nós temos, com a graça de Deus, tudo para vencer esse pecado. E vencendo, já que é o mais devastador, um monte de pecados são vencidos junto com ele. E assim é um segredo de vencer-se a si mesmo, celebrando os mistérios de Nosso Senhor. Assim não a nossa liturgia, que não é isso, mas acaba sendo para nós um trato burocrático com a religião. Venho, rezo, assisto a Santa Missa, vou embora e os nossos vícios ficam intocáveis. E isso não pode acontecer. Em cada contato com a nossa religião, em cada prática de piedade, nós temos que tentar dar realmente um tiro nos nossos vícios, que são demônios que nós vamos servindo. Outrora eram os ídolos dos pagãos, e hoje nós temos o Deus verdadeiro, graças a Deus, mas só que muitos ídolos de pecado são tratados como deuses falsos que estão dentro da nossa alma. Coisa tão lamentável quanto adorar falsos deuses. Então é hora de entrar no altar da nossa alma e destruir todos os altares que não for de Deus. Destruir tudo que está ali servindo de oferendas e serviços que não é por Deus verdadeiro e colocar Deus na nossa alma. Como esse templo que Deus está sendo servido exclusivamente, na alma do homem Deus tem que ser servido unicamente Deus nosso Senhor. Então destruir tudo. Vai ser a luxúria, vai ser a ira, vai ser o orgulho, vai ser tudo, chutar. E para isso precisamos da onipotência de Deus, porque estamos lutando contra um demônio que está dentro da alma, escravizando-a e arrastando para o inferno. Então façamos esse santo propósito. As almas que desejam muitas coisas espirituais, Nosso Senhor se alegra muitíssimo, porque tudo que nós desejamos é pouco em comparação àquilo que Deus quer nos dar. Então sejamos generosos de almas. Para concluir, dia 27 deste mês de novembro foi a festa de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. E uma das suas aparições, a Santa Catarina de Lauboré, ela apareceu com muitos anéis em suas mãos. Nossa Senhora Maria Santíssima, muitos. E de um saiu muita luz e de outros pouca ou nenhuma. E a Santa, mulher, estava reparando nos anéis de Nossa Senhora, não? Se fosse um santo, não teria percebido esse detalhe. Mas nesse detalhe está aí Nossa Senhora das Graças, não? Pergunta, minha mãe, mas por que de certos anéis tanta luz, de outros pouca e de outros nenhuma? E Nossa Senhora diz, olha, esses anéis são as graças que eu quero dar, mas e aqueles que não saem luz são as graças que eles não pedem, meus filhos. Por isso ela quer que peça. Então só pede quem quer receber. Se de anéis de Nossa Senhora tem aquelas joias preciosas, tem algumas que não saem raios, é porque nós não queremos as graças. E isso é uma desgraça imensa. Não querer as graças que estão nas mãos de Nossa Senhora para nos dar. Lá estão as joias para o Padre, para a alma de cada um, e Nossa Senhora fica com as mãos pesadas de graças, carregando joias e joias, e os seus filhos na miséria, porque não diz, minha mãe, dai-me tal coisa. E aí é uma grande insanidade. Então, peçamos. Nosso Senhor quer que peçamos. As joias estão nas mãos de Nossa Senhora para nos enriquecer de graça, devemos pedir, e quem pede muito porque quer muito, e muito é o que Deus quer dar-nos. E falo isso da vida espiritual,
não só dos bens terrenais que não nos importam necessariamente, mas das graças para enriquecer nossas almas e nos tornarmos santos de verdade, com as almas enriquecidas das graças que estão nas mãos de Nossa Senhora Maria Santíssima. Então, que todos tenhamos um santo ano litúrgico, com santos desejos de nos assemelhar aos mistérios que nós celebramos, e peçamos para isso o auxílio de Maria Santíssima, Nossa Senhora, para que o façamos com perfeição, ajudados por ela, adestrados pelas mãos dela, e aí teremos a certeza que, com esses desejos e auxílio, seremos, sim, configurados cada ano, cada vez mais semelhante a Nosso Senhor, e nisso encontraremos a perfeição das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.